convido o doutor Carlos Roberto Martins, pesquisador da Embrapa de Clima Temperado de Pelotas, né, um pesquisador de Nospecan, entre outras fruteiras. Né. Doutor Carlos, então, né, conforme né, solicitamos aqui, o senhor abordar alguns aspectos de manejos, né, importantes, né, principalmente nesse momento que a gente passou um ano bastante difícil e pensamos num manejo talvez um pouco diferenciado de recuperação desses pomares, né, nessa perspectiva de um ano bom que aconteça, né. Então, a palavra. Boa tarde a todos. O que é isso? Boa tarde a todos. Agora sim, agora estou vendo a alegria nesse, né? Estou vendo. Eu já vou começar fazendo uma provocação a vocês. Vou pedir a permissão que vocês, cada um, se levante, olhe para o seu vizinho, pegue a sua mão e diga, aperte a mão e diz, eu acredito na Nospecan. Por favor, essa é a provocação. Tem que se levantar, não pode ficar sentado. Tem que se levantar. Aê! Acredito na trufa também, verdade, verdade. Pessoal, valeu a brincadeira aí para a gente se mexer, se aquecer um pouquinho, para sair um pouco, movimentar o esqueleto. Jaceguai de Barros, agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez o convite. Cada vez que você me convidar, eu estarei aqui, certamente, porque é um privilégio estar aqui com vocês na terra da Pecan. E te parabenizar pela iniciativa e pela persistência e pela luta do espaço e pela luta do momento em que se busca viabilizar a Nospecan, tá? Meu agradecimento especial a você e agradecendo a você a todos que estão envolvidos nesta feira linda e nesse momento, tá? Muito obrigado. Eu quero já começar falando a respeito de que esse ano ruim que nós estamos passando na Nospecan não é exclusividade dela. Não é. Outras tantas culturas estão passando pelo mesmo momento. E várias delas. Tá? Podia enumerar elas aqui. O momento não é exclusivo da Nospecan. Então, falar assim, Nogueira Pecan não produziu nada. Ok, mas outras tantas não produziram nada porque esse ano foi o pior ano para a fruticultura. Esse ciclo que nós estamos passando de agosto, fechando agora, foi o pior ciclo que nós temos. E nós temos números para comprovar isso. Eu não vou trazer aqui porque não é o nosso tema, mas isso é garantido. Pior ciclo produtivo que nós tivemos, que foram as condições climáticas que todos aqui são testemunhas. Mas a provocação que foi feita é para a gente falar sobre duas questões que estão intrinsecamente ligadas uma à outra, e sendo fundamentais para o cultivo da Nogueira Pecan. E eu vou começar fazendo essa provocação. O que eu preciso para produzir Nospecan? Boa pergunta, né? O que eu preciso para produzir Nospecan? Simplesmente plantar um pomar de Nospecan. E aqui o Cleiton falou, os pomares extrativistas. Isso aqui, não está funcionando. É isso aqui, né? Olha o que nós temos ali. Plantou, colhe Nospecan. Olha como é que está o solo. Já está ali dando os indicadores sobre o manejo. Colhe Nospecan, colhe. Colhe. Colhe com qualidade? Aí não sei. Colhe com produtividade? Com certeza não. Aí vem uma outra pergunta que eu acho que aqui, Jaceguai, e demais colegas que têm muito mais propriedade do que eu para estar falando aqui, mas eu acho que nós precisamos dar uma virada de chave. Nós precisamos dar uma virada de chave. E a pergunta que nós temos que fazer é: o que é preciso para produzir Nospecan com produtividade, qualidade e rentabilidade? Isso é que nós precisamos começar a perguntar. Porque senão vai aparecer pomares, como eu comentei ali anteriormente. E não que não possam ser feitos, podem. Tem produtores que querem fazer daquele sistema e podem fazer, eles são livres para fazer isso. Mas nós temos que mudar
essa perspectiva para que nós possamos ter sustentabilidade. Nós precisamos profissionalizar. Nós precisamos de informação qualificada. Nós precisamos de informação técnica. Estou vendo várias universidades e técnicos aqui. Nós precisamos de gente para trabalhar com isso. Bom, e aí, de novo, e por que a nossa produtividade é tão baixa? Bueno, mas e qual é a nossa produtividade? Qual é a nossa produtividade? Numa amostragem que nós fizemos com um trabalho de pesquisa. Olha só, o verde são produtividade abaixo de 500 kg por hectare. O vermelho entre 500 a 1 tonelada por hectare. Se eu pegar os dois, 38 com 39 vai dar mais ou menos ali 60%, 70%. 70% dos pomares produzem abaixo de 1 tonelada por hectare. Vai ser viável? Não, né, gente? Possivelmente, eu só não vou cravar aqui, mas possivelmente não. E por que temos uma produtividade tão baixa? Olha, pomares que produzem acima de 2,5 toneladas por hectare, 4,4 ou 7,3 de pomares. Vejam que tem poucos pomares que produzem acima de 1,5 tonelada, 2 toneladas. E eu digo mais para vocês. Cadê ele? O Jorge, estava ali, o Jorge, que eu não acreditava muito no que ele... Está lá, Jorge? Nas áreas experimentais que a gente vem acompanhando, tem pomares que chegam a produzir acima de 4 toneladas por hectare. O que eles fazem? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Mas, então, por que essa baixa produtividade? Por que nós temos... E, obviamente, está ligado ao nível tecnológico, né? Demonstrando aqui, num trabalho que a gente fez, adaptado, esse trabalho publicado, que nós temos o tamanho das nozes, né? Número de nozes para chegar a 1 quilo. Com relação às tecnologias, quanto mais alta a tecnologia, maior a qualidade. Básico, obviamente básico, né? Mas olha só, eu produzindo com baixa tecnologia, no mínimo eu vou ter 30% de perda, que está mostrando aquele número 31 ali, com baixa tecnologia, 30% de nozes com imperfeições, que é um número muito alto. É um número muito alto. A margem é muito pequena. Nós precisamos mudar isso. E aí, nós precisamos de ter de qualidade. Qualidade, quando eu falo, é isso aqui. Isso é que nós precisamos. Isso que é o desejado, é o da esquerda, não é o da direita. Que material que vai sair naquele da direita? Que é um material que muitas vezes é semi-extrativista, que não teve cuidado, que foi aquele que só plantou nosso pecan, que não fez absolutamente nada de manejo. Que material que vai sair desse dali, hein, Cleito? Está ali o pessoal da Divinute, né? Dificilmente vai ter um material de qualidade. Nós não vamos ter. Então, não pode ser o mesmo preço. Não pode ser o mesmo preço pago por um material que tenha esse tipo de situação, onde tenha desejado a cultivar o local, todos os cuidados, né? Obviamente, passa por isso. Esse é um documento que foi produzido, está disponível, dando o retrato de como nós estamos produzindo a nossa pecan. E o porquê dessa baixa produtividade? Bom, e aí vem de novo a pergunta, mas o que eu preciso para produzir com boa produtividade, qualidade e rentabilidade? Primeiro dele, que é aquilo que eu fui chamado para conversar com vocês aqui, né? Obviamente para a gente trazer o tema para a discussão, que é cuidar da nutrição do pomar da Nogueira Pecan. E aí nós vamos ver duas situações. Vamos ver o seguinte, o que nós temos de informação que a gente vem produzindo, de como nós precisamos fazer, e como nós estamos conduzindo o pomar, respondendo um pouco do porquê que nós temos com essa baixa produtividade. Primeiro começa com isso daí. Antes de iniciar, eu preciso também comentar que muitos desses trabalhos que a gente está trazendo aqui são trabalhos que foram desenvolvidos pelos colegas da Embrapa, né, também por pesquisadores ali da UFPEL, estudantes, pós-graduandos, inclusive o Cristiano, que também está aqui. Mas eu quero destacar que, primeiro, que já foi comentado, que o local de origem, obviamente, é diferente da nossa pecan aqui, e nós do que nós estamos hoje aqui no Brasil, e nós copiamos muito as informações, e na parte de adubação, isso é certo, nós fizemos isso, está no ROLAS, tá? Que é o documento oficial ali de adubação, recomendação, nós fizemos baseado muito nessas informações que tem
nos Estados Unidos, que os solos são completamente diferentes dos nossos solos. Eles são completamente diferentes. Podemos falar aqui com relação a maior disponibilidade de cálcio e magnésio que eles têm solos alcalinos, pH, onde nós vamos encontrar trufa, né, doutor Marcelo? 7, 6, 7, 8. Então, não tem problema de acidez. Nós temos problemas de acidez. Então, geralmente, eles possuem menor disponibilidade de micronutrientes. Nós temos essa facilidade, né? Nós temos mais nutrientes. Mas o que nós temos? Nós temos solos ácidos. E aí eu vou falar sobre uma tecnologia mais na frente, revolucionária para produzir pecan, que ninguém sabe. Menor disponibilidade de nutrientes, né, como eu comentei, e nós temos presença de alumínio. Por causa disso, nós temos uma tecnologia revolucionária que eu vou falar depois. E uma outra importante interação que tem. Os nossos climas aqui, eles são de subtropical a temperado. O que dá uma baita diferença nessa interação dos tipos de solo com o clima. O desenvolvimento é um outro. Eu não preciso ter aqueles mesmos níveis de nutrientes, eu não preciso ter os mesmos níveis que possam estar apontando naquilo lá. Tenho certeza absoluta que nós vamos mudar muitos dos números que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Outra situação. Não existe receita de bolo que seja feita. Eu até peguei receita de bolo, às vezes não consegue fazer igual, né? Mas eu vou, então, por isso que eu trouxe essa figurinha do McDonald's, porque o McDonald's é igual em todo lugar, né? Dependendo do lugar, ele vai ser igual. Mas para o pomar, a gente não pode fazer isso. Não há situação de recomendação que sirva para um pomar e sirva para o outro. Não existe isso. Não pode ser. Ele é diferente. Porque nós temos situações diferentes, como eu estou mostrando para vocês, idade diferente, manejo diferente, cultivares diferentes. Então, tu não pode, o que serve para um pomar, servir para o outro. Precisa especializar, precisa ter o conhecimento técnico. Precisamos de ajuda para fazer isso. Solos são aptos para o cultivo de pecan? Na maioria dos casos, nós não temos problemas de fertilidade do solo, nós não temos problemas de profundidade, mas nós vamos ter plantas como essa da esquerda, que tem um potencial produtivo X, e essa planta da direita, que tem um potencial produtivo Y. A gente precisa entender. E para cada uma dessas, a gente fazer um determinado tipo de investimento. Mas os solos normalmente são aptos aqui. O que nós precisamos é apenas corrigi-los. Então, obviamente, nós precisamos corrigi-los, e cada um tem um potencial de cultivo. O que nós precisamos evitar? Gente, o que às vezes chega dentro da Embrapa pedindo ajuda em situações como essa que nós estamos vendo, não tem como. Solos totalmente precários. Qual é o potencial de sobrevivência? Em algum momento ele vai morrer. Né? Então, não há condições em solos de várzea, solos mal drenados, os hidromórficos, que são beiras de rio, né? Esses solos clay que facilmente ficam encharcados. Não há condição. Desculpa, pessoal. Falar em adubação. Obviamente, nós vamos estar falando em 3 pontos principais. Adubação de pré-plantio, adubação de crescimento e adubação de produção. Obviamente que a adubação de pré-plantio influencia a adubação de crescimento. E ambas influenciam a adubação de produção. Com isso, a gente já consegue montar uma equação de sucesso dentro da questão da adubação. E aqui vem a seguinte questão. Qual é a melhor oportunidade de a gente não errar na condução de um pomar, na implantação de um pomar? É nisso. Né?
é na fase de implantação. Gente, se há um momento em que a gente precisa fazer tudo bem planejado, é o momento de implantação do pomar. Porque ele vai nos refletir durante muitos anos tudo aquilo que nós fizemos. É nele que está o segredo de a gente conseguir produzir nogueira pecan em quantidade e em qualidade, na implantação. E é a melhor oportunidade de não errar. É ali que nós precisamos fazer de forma adequada. E aí, como eu disse anteriormente, que os nossos solos são muito ácidos e que nós tínhamos uma tecnologia imensamente revolucionária para resolver isso. Calcário. Simplesmente isso. Um dos investimentos mais baratos que nós precisamos fazer. Calcário. Eu sei que tem gente de revenda aqui, etc e tal, né? Mas, gente, calcário não é, muitas vezes, o aminoácido com nanopartículas feito não sei o quê, que vai me resolver a situação. Muitas vezes é isso, calcário. Um bichinho me pegou na garganta. Então, certamente, é o melhor investimento. E elevar o pH para, no mínimo, 6, 5,5 e 6. 5,5 a gente já não tem mais problema de alumínio tóxico. Quanto maior o teor de matéria orgânica e argila, maior a necessidade de calcário. Isso é algo óbvio para nós, né? E essa necessidade que nós temos de corrigir no mínimo, até no mínimo 30 centímetros. No mínimo 30 centímetros. Eu vou mostrar para vocês até quanto o sistema radicular da nogueira pecan pode se desenvolver. E aqui tem uma informação que foi, inclusive, que eu acho que merece reflexão, principalmente dos técnicos que estão aí no campo, né? De que os nossos calcários ele não precisa ter um elevado PRNT, né? Que nós possamos estar trabalhando com calcários com efeito residual mais a longo prazo. Com isso, a gente evita de ter períodos em que nós vamos ter maior dificuldade de acidez dessas plantas, porque a nogueira é muito tempo. Né? A nogueira é muito tempo. Muitas vezes, do calcário dolomítico, filler, que tem um poder de neutralização muito rápido, mas ele também, o efeito residual dele é muito rápido, se vai. E aí a gente começa a ter problemas de baixo pH. Talvez, e a gente precisa, essa é uma recomendação da equipe, que obviamente também precisa de uma acurácia científica, mas que a gente vê como uma boa oportunidade, porque isso vem funcionando para outras culturas. E ainda dentro dessa questão da adubação, da implantação, que é a melhor oportunidade para não errar, obviamente tem alguns dos fatores que são importantíssimos. Seja o planejamento da escolha da área, óbvio, né? Escolher a melhor área para a gente plantar, porque muitas vezes o pessoal pensa, mas não dá, nós pecando, olha aqui, a área é ruim. É uma área, muitas vezes, marginal que você tem da propriedade. Né? Então, é importante a gente ter uma boa área. A amostragem do solo para análise do solo é fundamental. E a gente vai ver que muitas vezes isso não é feito. E, obviamente, preparo e correção do solo em pré-plantio. pH 6, desculpe, tá, gente? O pH temos que levar a 6, calcário mínimo 3 meses antes, no mínimo isso. O ideal, às vezes, até começar bem antes, até um ano antes. Né? O preparo em toda a área. Preparo em toda a área de plantio. Fundamental, a nogueira pecan, o sistema radicular dela é violento. Nós precisamos preparar em toda a área. Fazer subsolagem, aração, gradagem, porque é uma única vez só que nós vamos estar fazendo. É só uma única vez que nós vamos mexer no nosso pomar. Adubação fosfatada, adubação orgânica. É algo fundamental dentro das nogueiras. Isso a gente precisa colocar sempre. Adubação orgânica. Falar sobre adubação orgânica, nós podíamos aqui comentar uma tarde inteira do quanto ela é fundamental para o cultivo de nogueira pecan. Obviamente, o controle de formiga, né? Formiga é algo que é fundamental, que a gente precisa ter nessa etapa. O espaçamento
Depende muito do nível tecnológico que você vai depender para você fazer mais ou menos espaçado, mas obviamente no mínimo isso, o que é o tradicional, 10 por 10, né? Época de plantio, no inverno, as covas que pode ser manual ou mecanizada, adubação orgânica e potássica. Muitas vezes você prepara todo o solo e depois você precisa abrir o berço, a cova novamente, para você fazer um bom plantio, né? Isso é fundamental de ser feito. Tutoramento e formiga, de novo o controle. E de novo, gente, muitas vezes as pessoas nos procuram dizendo que as mudas estão morrendo, que as mudas têm isso, culpando o viveiro, e muitas vezes a gente deixa a desejar no momento desses cuidados, que são cuidados fundamentais na implantação. Então, de novo naqueles 3 fatores. Adubação equilibrada de Nogueira Pecan. Adubação e preparo, correção do plantio. Primeiro, esse primeiro quadrinho aqui, realizado no mínimo 60 a 90 dias antes do plantio, em área total, aplicando fósforo e potássio. Fundamental colocar fósforo e potássio. Importantíssimo. Será que nós fizemos isso ou não? Será que nós fizemos? Depois, do primeiro ano após, são adubações mais nitrogenadas, adubações orgânicas, que podem ser feitas em determinadas épocas até que você comece a produzir. E a partir do 7º, 8º ano, vai fazer essa adubação de acordo com análise do solo, análise foliar e o histórico de desenvolvimento da cultura e até mesmo da produção. Basicamente, são essas as recomendações que nós temos para essas adubações, né? E aqui nós temos as atualizações de recomendações de adubação de pré-plantio. Essa interpretação depende, obviamente, da análise do solo, que vai recomendar quanto que você tem que aplicar de fósforo e potássio dentro do seu pomar. Isso já está sacramentado. O que nós precisamos é fazer estudos e pesquisa para atualizar essas informações, porque muitas vezes estas análises já não nos dizem mais respeito, mas não estão mais atualizadas. Mas hoje são essas as informações que nós temos. Adubações de crescimento. Essas adubações, então, que são do plantio até a entrada de produção do pomar, e elas são basicamente adubações nitrogenadas. Veja que aqui eu estou falando de adubações químicas, né? E principalmente desde que o pomar tenha sido bem corrigido. Obviamente que nós vamos estar fazendo só com nitrogênio. Se ele apresenta problemas no momento da implantação, eu ainda tenho um tempo aqui, digamos, um tempo para fazer essa correção, é um tempo com uma maior dificuldade de execução e que vai me trazer mais custos para a sua operação. Obviamente, aqui também, dependendo do teor de matéria orgânica, nós vamos estar fazendo essa adubação nitrogenada, e já tem isso sacramentado nessas recomendações da Comissão de Solos da região sul do Brasil. Importante, né? Desejável também o uso de compostos orgânicos e adubos verdes, que isso, obviamente, até a gente vai comentar um pouco mais adiante. Adubação de produção. Essa adubação de produção, elas vão ser basicamente em cima de nitrogênio, fósforo e potássio, e vai depender do quê? De análises de solo e folha. Mas essas análises de solo e folhas, elas precisam ser interpretadas. Para fazer essa interpretação, precisa de especialistas que conheçam isso. Precisa de orientação técnica. Importante isso. Tanto que para os produtores que muitas vezes fazem análise e não buscam a sua interpretação. Mandam para a Emater, ou muitas vezes não vão lá buscar, ou não vão pegar o resultado dessa análise. Então, obviamente, ela não faz sentido se você não fazer a devida interpretação. E é muito feita também em sentido dessa adubação nitrogenada, que ela vai nos responder em cima do seu histórico de produção.
quanto que está produzindo, eu vou estar fazendo essa aplicação. E a mesma coisa do fósforo. Né? E a mesma coisa do fósforo. E se vocês lembrarem, o pesquisador Gilberto Nava, ele comentou que há uma necessidade de a gente ter um refinamento nessas informações, porque, de novo, tudo muito baseado em informações americanas, e nós precisamos fazer essa atualização para os nossos dados aqui. Né? Mas é isso que nós temos hoje. Né? Importante com relação à análise foliar e adubação, que ela seja feita no momento adequado, né, e de maneira adequada. Isso tem muito internalizado com os técnicos, mas os produtores também precisam ter muita consciência de que ela é feita, obviamente, ali no final de janeiro, até não passando de fevereiro, colhendo 100 folíolos por planta, e é aquela parte mais pretinha ali dos folíolos, né, que são os mais recomendados para que nós possamos estar fazendo essa análise foliar. Fundamental, gente. Algumas vezes as pessoas perguntam, mas eu preciso separar elas por cultivar, por talhão? É importantíssimo, porque você vai ter uma maior confiança nas informações que você faz, à medida em que você tem, eu tenho uma parte lá em cima do pomar, uma parte de baixo, um ano diferente daquele outro, uma cultivar diferente dessa outra. São cultivares diferentes, construções diferentes, histórias diferentes, que merecem um manejo diferenciado. Com isso, você consegue adequar o tratamento da sua adubação para para cada área. Né? Então, temos aqui as faixas de suficiência. Gente, eu não vou estar aqui me atendo a esses valores, mas só para trazer para vocês a respeito de que nós temos essas informações que nos dão um norte para fazer essa adubação de uma forma qualificada, pelo menos, né? E também dizer que nessa ânsia que muitas vezes a gente tem de desenvolvimento do solo, né, desenvolvimento do solo, desenvolvimento das plantas, às vezes uma aplicação exagerada de nitrogênio, muita ureia, né, e outros tantos adubos nitrogenados, de informar que são eles que causam a acidificação do solo. Então, se você corrige o teu solo, elevou o pH para 5,5, 6, né, que é o ideal para o desenvolvimento das plantas e o ideal para que essas plantas consigam ir lá nas profundidades mais profundas, desculpe a redundância, do solo e captar os nutrientes, seja fósforo, potássio. Se a gente está acidificando eles pelo excesso de adubação nitrogenada, a gente vai estar promovendo esse desbalanço, esse desequilíbrio. Né? E aqui, na cultura da macieira, já foi isso bem sacramentado, que a gente teve que reduzir a quantidade de nitrogênio em função das recomendações que se tinham anteriormente. Possivelmente, nós possamos ter que revisar isso. Mas, de novo, isso são os números que estão postos aqui ainda para nós, dentro dessas nossas condições. Né? Mas informar para vocês que, então, a quantidade de adubação nitrogenada vai acidificar o solo. O que é bom por um lado, estraga pelo outro. Né? Plantas de cobertura do solo. Mas será que precisa no pomar de noz pecan? Gente, é fundamental, principalmente no início de formação. No início de formação do pomar, ele é algo... E, aliás, esse é um desafio que nós temos, pessoal, os técnicos, inclusive do pomar em produção. Né? No inverno, temos que colocar ele no sistema de produção, isso fatalmente. Por quê? Porque nós vamos ver lá na frente o porquê. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com os nossos pomares. Essa aqui é uma área do pomar de coleção de cultivares da Estação Experimental Cascata, conduzido em sistema de produção orgânica, e não está no meio do mato aqui, tá, gente? Essa parte de cima aqui, isso aqui é no verão, né? Essa parte de cima. E ali estão as nogueiras, com ervilhaca, com mucuna, então estão ali fazendo adubação nitrogenada, fazendo o quê? Capturando o nitrogênio atmosférico, que nós temos aqui em torno de 70% a 80% de nitrogênio atmosférico, capturando dali e jogando para a planta, não precisando aplicar ureia. É isso que nós precisamos fazer, trabalhar com os serviços ecossistêmicos. Plantas de cobertura do solo. O Cristiano, essa aqui é uma imagem lá de Santa Rosa,
Muitas vezes a imagem nos diz tudo. Não é experimento, tá? Mas se vocês olharem com boa vontade, vocês vão observar um tom de verde mais bonito. É ou não? Ou é só eu que estou enxergando? Será que sou eu que estou contaminado pelas plantas de cobertura? Mas vocês podem observar que ela já está respondendo. Gente. Muitas vezes eu não preciso estar aqui trazendo informações. Olha como ele está me respondendo as informações ali no visual. O quanto de benefício ela está trazendo. Ah, mas então precisamos de números? Então precisamos de números? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos buscar alguns números. Eu não sei, provavelmente alguns de vocês conhecem esse tal Delaney Wells aí, né, que é conhecido no meio da Pecan. Ele fez um trabalho. O que ele fez nesse trabalho aqui? Num pomar de 25 anos irrigado. Vocês não liguem muito para esses números, é um monte de numerozinho ali, mas eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, ó. Ele conduziu o tratamento do pomar com trevo vermelho e depois cama de frango, ali naqueles numerozinhos ali, ó, nessa primeira coluna. É o primeiro que é o aqui. Ali não aparece na tela. Então temos ali, ó, primeiro trevo vermelho, depois cama de frango, depois a combinação trevo vermelho e cama de frango, e temos nitrato de amônio e controle, que é ali, que não é adubação, que é sem adubar, né? Então ele conduziu isso durante 4 anos. E vocês, se a gente observar, teve algumas diferenças. Olha aqui, quando quer dizer essa letrinha, azinho, bezinho, é que teve alguma diferença de uns tratamentos para outro. Né? Então a gente consegue observar que praticamente não houve diferença entre adubação com nitrato de amônio para aqueles que receberam cama de aviário ou cobertura com trevo. Trevo tem um poder muito forte de fixação de nitrogênio. Então, a gente consegue ver que o rendimento por árvore, quanto que produziu, pela adubação orgânica associada a uma planta de cobertura do trevo, também produziu tanto quanto a parte com nitrato de amônio. Essa foi a conclusão desse trabalho que foi feito, que pode ser feito substituindo a adubação nitrogenada. Está ali na conclusão, foi ele que fez. Leno Wells, estão dizendo aí, estou mostrando os números. Aqui tem um outro, né? Esses são dos nossos chineses, que agora começou a aparecer de uma certa maneira, que acho que talvez é um pouco dessa dimensão do que vem acontecendo com o cultivo de nogueira pecan na China, mas o que vem aparecendo de trabalhos e publicações dos chineses é algo fantástico. E aqui tem um sobre a questão de o adubo, de novo, aqui estão os números, né? O CFE é o químico, é um fertilizante químico, e depois nós temos fertilizante químico com, embaixo da coluna aqui, eu não consigo, que perigo eu cair nesse fosso aqui, gente. Aqui. Então aqui eu tenho um fertilizante químico com mais esterco, e com aqui, aliás, com uma torta aqui com esterco, não, aqui com esterco, aqui com uma torta, que é um composto, e a gente consegue observar aqui o quanto que incrementou na produção em quilo por metro quadrado, que foi a medição que eles fizeram por árvore, né? Então a gente consegue perceber, em função de 2022, o quanto incrementou com esses tipos de adubação, o quanto incrementou em cima da adubação química, adubação orgânica, com com torta e com cama de frango. Dá para perceber o quanto isso incrementa no rendimento a mais 10% acima da adubação química, 8% e 13% a combinação da torta com o esterco. Então aí, demonstrando os números. Mas eu não podia deixar de trazer um pouco daquilo que é a nossa realidade. Olha só o que é que nós fizemos. Eu sei que alguns de vocês já viram, mas eu tenho que trazer essas informações novamente para a gente discutir e começar a responder um pouco daquilo que nós temos lá. O porquê que nós temos essa baixa produtividade. Por que nós temos essa baixa produtividade? O que nós fizemos? Então, nós pegamos e avaliamos
fizemos uma avaliação das análises de solo dos pomares do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Foram em torno de 96 pomares que foram avaliados. E aí o que nós fizemos? Pegamos e dividimos os pomares em 3 estratos. Tá? Qual que é a nossa estratégia? Primeiro, vamos saber a nossa realidade. Nós precisamos conhecer os nossos pomares para a gente ter formas de entender como foi, o que aconteceu e como que nós podemos proceder. E também responder um pouco do porquê que nós temos essa baixa produtividade. Então, nós estratificamos os pomares abaixo de 7 anos, de 8 a 12, e os pomares de mais de 30 anos. Isso está publicado, está disponível ali na página da Embrapa. O que mais que nós fizemos? Aí nós avaliamos na camada de 0 a 20 centímetros, 20 a 40 e 40 a 60, para a gente entender um pouquinho o que é que nós temos com esses nutrientes no solo do Brasil. Isso são informações nossas. Olha só. São 4 quadrinhos aqui para que a gente possa estar entendendo aqui, né? Nós temos 4 quadros. Então aqui nós temos fósforo, potássio, matéria orgânica, cálcio, magnésio e enxofre. Embaixo pH, alumínio, zinco, cobre, bório e manganês. Então nós temos um pomar de 7 anos, os primeiros 20 centímetros. O que nós temos nele? Olha aqui. Fósforo. 60% dos pomares dizendo que nós temos fósforo baixo. pH, 64% dos pomares, se eu pegar esse outro aqui, a média aqui, praticamente 64% dos pomares com pH baixo. Matéria orgânica, 70% baixa. O que nós vamos ter? Alumínio nesses pomares. Olha só como é que nós estamos querendo atingir altas produtividades. O manganês, obviamente, em função dessa condição que nós temos desse solo. E vocês vão ver que isso vai repetir no outro. Ó. Pomares de 7 anos, 0 a 20. A mesma coisa. Você repetiu de novo. De 20 a 40. Isso a gente precisa refletir o porquê que isso está acontecendo. Né? Pomares de 8 a 12 anos. 8 a 12 anos. De 0 a 20. Vejam, porque os círculos estão ali no mesmo. Ó. Baixo fósforo, pH baixo, então são solos ácidos. E alumínio presente. 8 a 12, 20 a 40 centímetros. Da mesma coisa. As mesmas coisas que acontecem. Pomares de 30 a 40 anos. Também tem uma presença, mas o que chama a atenção aqui, ó. Olha só. 97, quase que todos eles com baixo teor de matéria orgânica. Aí, obviamente, tem um pouco de manejo que nós temos para fazer as limpezas no momento da colheita, mas também aquela necessidade que nós precisamos estar tratando esses pomares com plantas de cobertura para que a gente possa ter ciclagem de nutrientes e aumentar esse teor de matéria orgânica. Em algum momento nós precisamos estar fazendo isso. Provavelmente seja, já que no verão isso é difícil, mas no inverno nós vamos ter que estar tratando. Então essa é a nossa realidade dos pomares. E se reflete ali até nessas camadas mais profundas, do que nós estamos falando. Respondendo um pouco do porquê que nós temos os nossos pomares com baixa produtividade. Foram corrigidos? Se foram feitos de forma ou na cova ou na faixa, mas que não está refletindo adequadamente. Com essa tecnologia mais cara que nós temos, que é calcário. Calcário. Mais barato, gente. Então, nós estamos ali buscando, às vezes, isso de novo. Né? Produtos milagrosos que vão nos refletir. Muitas vezes você aplica esse produto, e é verdade isso, você aplica, ele responde já na folha, diz, estão buscando, mas não está lá na base. Como diz o doutor Gilberto Nava, o pesquisador, a planta come pela raiz. É ali que ela se alimenta. É ali que nós precisamos tratar. Então, aí vocês observem aqui, está aqui os números, dizendo. Bom, vamos de novo, a gente precisa lavar a roupa suja em casa. Vamos conhecer como é que estão os nossos pomares. Ou adubação, como é que eles fazem? Então foi feita a pergunta, como é que você faz a sua adubação?
59% faz adubação orgânica e química. 19% dos produtores só faz orgânica. 18% faz adubação química, né? E 3% não aduba. Então, por esses números, está bem. Está fazendo essa adubação. Análise do solo. 40% faz análise do solo. Solo e folha, 40%. E 20% não fazem análise do solo. E nem análise foliar. Portanto, se eu tenho um grande número de produtores adubando, estão fazendo adubação de que forma? De bancada. Vai na casa agropecuária e compra. Não, tenho 5, 20, 10. Me dá aqui, eu vou lá e aplico. 4, 14, 8. Não estão fazendo a análise do solo para fazer adubação. Aí pergunto o seguinte, tem condições de a gente aumentar esses índices de produtividade? Por que nós produzimos tão baixo? Resumo de tudo isso que eu falei em relação à adubação. Obviamente, precisamos fazer a análise do solo e das folhas, isso tem que ser rotina. Não dá para fazer adubação sem fazer a análise do solo e da folha. Isso tem que ser prática anual. Tem que ser. Para atingir pomares com alta produtividade, qualidade, rentabilidade, precisamos ter análise dos solos e folha. Calcário. Tecnologia barata, é o mais barato. Houve momentos até em que a gente estava discutindo isso internamente, aqui eu vou comentar com vocês, em que a gente disse, mas a gente precisa falar que precisa aplicar calcário? Pois então, precisamos. Os números estão dizendo isso. Nós precisamos corrigir o solo. Não há como nós atingir altos patamares com solos com esse tipo de acidez. A planta não vai conseguir responder. Falta de fósforo, adubação verde e orgânica dentro do sistema. Tudo isso, obviamente, que muito ligado na implantação dos pomares. E esses pomares que eu mostrei de 0 a 7 anos, que são esses últimos pomares, que eu acho que foi um pouco muito na empolgação, não, vamos plantar pecan, vamos plantar, e não se atenta muito para aquelas questões que são extremamente importantes de preparo do solo. Preparo do solo. E aí, começa a responder um pouco, Jorge, também, o porquê que muitas das vezes os caras também desistem, né? Começa a minha planta não desenvolve, minha planta não produz, um pouco nisso, não fez a tarefa de casa. Bom, mas vamos lá. O que preciso para produzir nós pecan com produtividade, qualidade e rentabilidade? Vamos para o outro tópico. Assegurar a água no pomar. A questão da irrigação é uma das formas. Veja que a gente precisa falar também que nós precisamos falar de irrigação. Falar de irrigação hoje, nesse dia, é um pouco complicado, né? Mas a gente vai ver que mesmo nesse ciclo, foi, inclusive, tema de apresentação do professor Sareta, que é em que ele apresenta os resultados de Cachoeira do Sul, nesse ciclo de Cachoeira do Sul, nesse ciclo que teve momentos com falta de água. Vamos lá. De novo, aí eu já vou direto naquilo que nós estamos fazendo. Vamos fazer uma leitura. Quem é que usa irrigação nos pomares? Olha só que número bonito, gente. Em verdinho ali. Olhem ali. Olhem ali. 84% dos pomares não tem irrigação. Mas não precisa? Pecan precisa de água? Precisa de irrigação? Será? Olha o tamanho dessa árvore. Conhece essa árvore? Aí já sabe, conhece a árvore, né? Então, obviamente, o que nós temos de informação assim meio que geral, né? Geral. Que a nogueira pecan, pelo porte dela, vocês obviamente sabem que ela vai precisar de muita água. Né? Que ela precisa em torno de 800 milímetros por ano. Só que nós aqui chove muito mais. Vamos falar em chuva, né? Só nessa... choveu quanto, Cleito, que você falou? 150 milímetros. Olha, o problema é que foi só em 2 dias, né? O problema é 2 dias. E o restante?
E aqui tem umas estimativas de consumo que está ali embaixo. Estimativa de consumo de água, novembro a março, de 120, 180 milímetros por mês. Tem um gráfico aqui muito bacana, que foi o Rudinei que apresentou, para a gente fazer um exercício. Olha só, vamos lá, acompanha comigo para a gente ter uma ideia. Isso daqui está mostrando o seguinte, é uma precipitação frente ao consumo. Então, aqui nós temos os meses, e essas barras aqui estão me dizendo quanto de água ela está precisando. Tá? Quanto de água a cultura precisa, baseado numa estimativa. Para mim ter precisão, eu preciso de outras informações, de quanto que eu tenho que aplicar de água. Mas é uma outra história. Mas só para a gente fazer essa relação. E aqui nós temos o ciclo, principalmente quando? Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que são os meses que nós precisamos mais água. Concordam comigo? Eu digo que sim. Então faça assim 10 para mim aí. Nossa, mas tem pouca gente concordando comigo, gente. Não, tá, vamos deixar assim. Então, né? Agora vamos pegar aqui, ó. O consumo que nós temos estimado, quanto que nós temos. E ali, nessa cor vermelha, que eu não gosto muito de vermelho, mas está ali para a gente mostrar. Ó, no ciclo de 2022, 2023. No primeiro, nós precisávamos de 130, nós temos uma média de 42. Tá? Isso aqui são os dados de... são em MET A803, é de Santa Maria, não é de Cachoeira do Sul, porque nós não temos aqui em Cachoeira do Sul. Tá? Mas depois eu vou falar do professor Sareta, que tem uma estação aqui que ele produziu essas informações, que traz um pouco a respeito disso. Tá? Olha aí, o em vermelho está dizendo o quanto que deu e o quanto que eu preciso. Será que precisa de água, gente? De novo, janeiro, fevereiro. Isso no ciclo de 2022, que foi o último do... eu sempre confundo. El Ninho, né? Foi o El Ninho. Agora nós vamos entrar no Laninha, né? Não, era o Laninha. É. Nesse aqui era o El Ninho ainda. Esse aqui era o El Ninho. Agora que é o do Laninha. E nós vamos entrar de novo no El Ninho, né? É isso. Eu acho que é isso. Né? Eu não estou enganado, eu acho que é isso, se eu não me confundi. Mas esse daqui foi desse último ciclo, que essa foi de agosto agora para nós chegar aqui. Então a gente vê o seguinte, olha só. Precisamos de 130 em novembro, choveu 150, uma barbaridade. Dezembro, 170, 205, uma barbaridade. Precisávamos de 165, choveu 50. Ah, não, mas foi só em janeiro. Né? Então, acho que não vai precisar, né? Ó, aqui em fevereiro choveu bastante. Isso para Santa Maria. Vocês vejam bem que mesmo nessa condição, teve um período em que nós tivemos falta de água. Tá? Outro detalhe. Aqui um dado que nós fizemos lá, simplesmente isso dentro da Embrapa, em que nós mostramos para ver a questão do sistema radicular. A gente está tentando aqui construir o porquê que será que precisa ou não a água para a Nogueira Pecan. Neste caso aqui, nós fizemos um trabalho, um experimento com o objetivo de verificar a poda do sistema radicular, o quanto ele influenciava. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Nesse número aqui, foram 480 dias, dá 1 ano e 6 meses, que essa planta foi transplantada, ela atingiu, em 1 ano e 6 meses, 1,13 m de média de crescimento do sistema radicular. Olhe, uma planta, em 1 ano e pouquinho, ela atingiu mais de 1 metro de crescimento do sistema radicular. Essa foto que está aqui, nós tivemos que, para chegar até o fundo dela, utilizar de uma retroescavadeira para a gente conseguir medir isso. Então, obviamente, o sistema radicular da Nogueira Pecan é enorme. É enorme o sistema radicular. E ele tem uma capacidade muito grande de buscar água lá no fundo e também de ter essa necessidade de água. Mas eu chamo a atenção do seguinte, aqui temos o ciclo fenológico, eu vou acelerar um pouquinho, mas chamar a atenção do seguinte, lembra a informação anterior ali, faltou água em que mês mesmo? Janeiro, né? Bom, mas em janeiro eu não vou precisar me preocupar, né? Está só enchendo as nozes. Então, vocês vejam, no mês em que nós
faltou água, mesmo com essa quantidade de chuva, foi um mês em que nós estamos enchendo as nozes e que ela precisa de água, ou não? Obviamente, né, gente? Está aqui a informação, né? Mostrando o quanto isso é importante nesse ciclo. E outro detalhe importantíssimo, nesse período, além de você precisar água para encher as nozes, para que ela possa formar a amêndoa, né? É um momento em que a planta há uma indução de gemas vegetativas para gemas floríferas da próxima safra. Da próxima safra. Então, se faltar água nesse momento, eu vou ter um momento em que vai me afetar a minha formação de flores da próxima safra. Além de eu ter um prejuízo dessa safra, eu vou ter um prejuízo da formação de gemas da outra safra, porque ela vai induzir agora aqui. Ela vai induzir aqui. Se ela não tem capacidade de encher água, de encher a amêndoa dessa safra, imagina da outra se ela vai ter. Então, demonstrando o quanto é importante essa questão da água, né? E aqui, uma outra provocação, sei que tem vários colegas especialistas que estão aqui com Nogueira Pecan, mas eu acho que neste ciclo, se há algo em que a gente traz de importante, é que cada vez mais nós vamos ter que manejar os nossos pomares pela questão da fenologia das plantas. Por aquilo que está acontecendo. A diversidade climática que vem ocasionando, ela vem nos levando a ter a necessidade de manejar o nosso pomar pela fenologia. O que tu quer dizer com isso, Carlos? Eu quero dizer que nós precisamos estar dentro do pomar para ver o que está acontecendo com as plantas. Tá? Não dá mais, não, eu vou colher. E esse ano foi um exemplo do que aconteceu. Teve gente que foi colher uma determinada cultivar, em determinado momento, quando chegou lá, a cultivar estava tudo no chão. Por quê? Porque o clima está nessa loucurada toda que está acontecendo. Então, há necessidade. Se há uma lição que existe, é que nós precisamos estar dentro do pomar, acompanhando fenologicamente o que está acontecendo. E aqui, obviamente, de novo, quanto a água é importante desde o início, precisa colocar um sistema de irrigação no início. É fundamental a água, porque se a água não tiver desde o princípio no pomar, obviamente, tu vai ter um pouco de desenvolvimento da planta. Tá? E muitas vezes você tem o que tem acontecendo isso aqui. Esse encurtamento dos entrenós, né? Sem falar no momento da implantação, do pomar, que a gente precisa colocar água, né, gente? Para plantar precisa colocar água, senão ela não vai sobreviver. Outro momento. Então, obviamente, muitas vezes o investimento, se você não conseguir colocar um sistema de irrigação já desde o início, obviamente você vai ter que lançar mão de outras formas de você estar conservando água dentro do pomar ou, às vezes, fazendo molhamento até de salvação em determinadas condições. Vamos lá que eu estou passando do tempo já. Então, obviamente, o que eu estou comentando é essa no início do plantio, e que esse estresse hídrico ele afeta fortemente também a queda de frutos. Né? Se faltou água naquele período do verão, vai cair frutos. Vai ter um desenvolvimento de frutos menores, uma redução quantitativa, as amêndoas mal preenchidas, e isso vai refletir na qualidade do produto. Né? No peso, enfim, sem contar na alternância de produção que vai acontecer. Um ano bom, o outro ano ruim. Como é que eu faço para mim diminuir isso? É isso que nós estamos comentando agora aí. Muitas vezes, se a gente não tem um sistema de irrigação e essas dificuldades da chuva está mal distribuída, quando cai 150, 160 milímetros, né, acaba tendo aquele desenvolvimento e quando falta água, depois vem água de novo, começa a rachar as nozes e cair no chão, como está aí demonstrando. Né? Então, obviamente, o período de outubro a janeiro, fevereiro é a fase de crescimento em tamanho das nozes, então precisa de água para isso. E também, ali que nós comentamos, a fase de crescimento da amêndoa. É fundamental que a gente tenha irrigação. Esse é um slide muito bacana que o Rudinei produziu,
em que mostra nesse primeiro gráfico, né, nessa primeira coluna, né, quando a gente tem umidade do solo, como fica a nossa noz, toda ela de uma forma normal. Né? Quando nós temos em déficit em todo o período, a gente vai ter uma noz pequena. Quando nós temos déficit em crescimento em tamanho, em novembro, janeiro e fevereiro, a gente consegue ver a formato das nozes. Né? E quando temos aqui no finalzinho do ciclo, como elas ficam mal preenchidas, as nozes, pela falta de água. Então, pelo formato, muitas vezes a gente já consegue saber em que momento foi que faltou água no pomar. De novo, vamos trazer um pouco dos resultados que nós tínhamos. Resultado básico, a gente tem pouco resultado, tá? Nós temos poucos resultados científicos. Esse foi um trabalho que nós fizemos, já apresentei em outras oportunidades, junto com o pessoal do Uruguai, foi feito lá na estação de Canelones, ali no Índia, nas Brujas, em que nós fizemos o seguinte experimento em conjunto. Tá? Esse trabalho foi publicado aqui no Brasil, em que era um pomar de 7 anos, 10 por 10, lá com o Roberto Zoppolo, de uma cultivar a Success. Né? O que nós fizemos? Foi feito o seguinte delineamento. No primeiro, nós temos não vamos aplicar nada, depois nós vamos aplicar 70 litros, depois 140 litros. Nós nem sabíamos se precisava ou não precisava, sim, porque não era época de seca. Mas se era só 70, se era 65, se era 40, se era 120, não sabíamos. Nós só queríamos saber, será que a planta vai responder a essa quantidade de água? Será que ela vai responder a esse volume de água que nós precisamos aplicar? E aqui eu não estou nem sabendo o quanto que ela precisaria. Só para a gente ter essa resposta, dentro dessas condições. E olha aí, e embaixo, as nozes que foram colhidas sem irrigar. E depois, o acréscimo que nós tivemos com 70 litros, foram 73,6% de acréscimo do rendimento. E 140 litros, 113. Demonstrando que mesmo assim, sem saber o volume correto, sem a gente saber evapotranspiração, sem a gente saber o tipo de solo, embora sabia o solo que tinha lá, mas da sua capacidade, vamos aplicar esse volume de água a cada 2 dias. E nos deu essa resposta. Né? E nos deu esse tipo de condição de amêndoa. Demonstrando que, sim, que a Nogueira Pecan responde à irrigação. Então, se perguntar, Nogueira Pecan precisa de água? Sim. Responde à irrigação? Sim. Os dados nos respondem a isso. Agora, sim, quanto volume a ser aplicado? Qual é a forma? Gotejador, enfim, são outras coisas que são importantíssimas de a gente discutir. Tá? Que eu já comentei, a alternância de produção está muito ligado à irrigação. Esse é um outro slide aqui também mostrando que o sistema de irrigação ele precisa ser dimensionado para cada situação. De novo, adubação para cada situação, irrigação para cada situação. Depende do tamanho do bolso do cidadão que vai implantar o pomar e depende de uma série de características que nós temos, como, por exemplo, o tipo de solo. O solo arginoso, um solo médio, um solo arenoso, que ele vai ter diferentes tipos de absorção de água, de escorrimento de água, de aprofundamento de água. Isso o que precisa? Gente, precisa de especialista para que possa fazer esse projeto de uma forma adequada. O sistema de irrigação é um sistema de irrigação que envolve investimento. Né? Envolve, né, Lailor? Quanto mais ou menos aí, Lailor? Por hectare? Hã? 30 mil. Então, obviamente, precisa de um projeto muito bem feito para fazer isso. Né? Então, pode ser microaspersão e gotejamento, isso que aí entra numa outra esfera. Depende muito de cada situação. Né? Ambos vão estar colocando água. Então, depende muito das condições da água. E outro fator importantíssimo de se falar, né? Teve um produtor que disse, Carlos, 60 hectares, vou colocar irrigação, 60 hectares. Né? O que você acha? Não, uma boa. Tá? Vamos fazer, importante fazer isso. Você tem água?
não tinha água para 60 hectares. Então, se tu não tem água, como é que você vai colocar, né? Então, realmente você precisa, antes de fazer, né? E ele tem histórico, esse produtor, tem um histórico de fazer esse tipo de situação. Faz investimento e depois vai fazer. Então, você precisa ter água, né? Vai ver o que aconteceu, né? Precisa ter água. Então, outro importante, no sistema de irrigação, muitas vezes a gente pode casar com a fertirrigação, que é uma outra seara, uma outra fonte de tecnologia e de investimento que vale a pena ter um momento só para discussão disso. E eu não sou especialista nisso, tá? Mas, obviamente, se tanto o sistema de gotejamento quanto o sistema de microaspersão tem vantagens e desvantagens. Mas eu não posso deixar de falar que é importantíssimo, tanto para adubação quanto para irrigação, que a gente faça o manejo das plantas espontâneas desde o início até o início da produção. Porque ela vai competir por água e por nutrientes. Fundamental. É uma prática tal igual é o calcário. Fundamental nesse manejo, né? E depende, obviamente, do sistema de produção que você está executando. Então, por que a gente precisa irrigar? Porque nós vamos ter um período de déficit hídrico. Simples. Período que vai faltar água. Vai faltar água. Alguns mais, outros menos, né? E ela proporciona desenvolvimento nos pomares jovens, reduz a queda de frutos, influencia o tamanho, influencia o preenchimento e reduz a alternância de produção, que é algo que está sempre nos batendo. Esse ano lá em cima, outro ano lá embaixo. Um ano lá em cima, outro ano lá embaixo. Ela diminui essa oscilação. Os resultados mostram isso, pelo menos os resultados fora do Brasil, né? E o que eu preciso? Eu já estou indo para o final, tá? Tentando responder isso. O que eu preciso para produzir nosso pecan com produtividade? Aqui eu vou colocar 5 fatores, que eu acho que é a soma de todos. Eu não posso ter só um deles. Né? Eu falei aqui de água no pomar, que pode ser via sistema de irrigação, plantas de cobertura, ou nesse manejo. A adubação, dentro desses critérios mínimos. Mas nós precisamos também de poda. Está ali o Cristiano, especialista em poda. Nós precisamos de pragas e doenças, viu que está aqui em amarelo embaixo, é pragas e doenças. E nós também precisamos da nossa genética. Muitas vezes os pomares não sabem nem que cultivares eles têm dentro do pomar. Começa por aí. Mas nós precisamos cuidar da nossa genética. Eu acho que, não tenho certeza disso, Cleito, que a nossa genética é algo fundamental para que nós possamos evoluir em termos de aumentar essa nossa produtividade. Né? E aqui, esse pecaneiro que está aqui no centro, aqui fazendo um joinha que todos vocês estavam fazendo, é a vontade, é a informação qualificada. Não é informação de internet, muitas vezes ela nos leva a algumas decisões que não são adequadas. Isso daqui é o produtor, é o técnico que está diariamente ali no pomar. Então, esse que faz parte dessa questão de produção de alta qualidade. Eu já estou acabando, mas eu quero só ressaltar um projeto que a gente está fazendo em parceria com o IBPECAM, que é o chamado URPECAM, Unidade de Referências de Pecanicultura, no qual a gente vem acompanhando safras boas e safras ruins, como nós estamos acompanhando e fazendo esse projeto de qualificação, no qual o doutor Cristiano vai estar trabalhando agora também, novo contratado, após defender o seu doutorado, uma aquisição aí pelo CNPq, que vai estar nos ajudando dentro desse trabalho que está sendo desenvolvido em várias propriedades, inclusive aqui em Cachoeira do Sul, e obviamente destacar esse apoio que está tendo das empresas, esse apoio dos produtores em disponibilizar suas áreas, que só assim nós vamos mudar esses nossos patamares de produção. É com parceria, é os produtores colaborando dentro desse sentido, né? Esses produtores que estão com muitas das propriedades estão com essas placas ali identificando as unidades de referência produtiva, aonde a gente vem pegando informações boas e pegando informações ruins para depois a gente estar compartilhando e melhorando a produção e a qualidade e a rentabilidade dos pomares. E aqui eu deixei por último, Jaceguai, trazer em primeiras mãos este livro
que vai ser, oxalá isso aconteça. Eu acabei de receber um telefonema agora aqui, que eu tive que sair quando estava comentando tua palestra, Cleiton, em que o chefe de transferência e tecnologia assegurando que nós vamos fazer o lançamento desse livro agora na Expo Inter. Estamos só buscando uma agenda junto com o ministro da Agricultura para que nós possamos estar fortalecendo, inclusive, essa questão do protocolo de exportação, mas a gente vai estar com esse livro, que é o resultado, agora eu não me lembro mais se é 86 ou 89 autores de diversas universidades, de diversos locais, são 436 páginas, 423 páginas, tratando desde o histórico, claro, um recorte desde o histórico até manejos, pragas e doenças, irrigação, adubação, em português. E com as informações que nós temos até o momento, trazendo dentro das especialidades aqui. Então, a gente procurou buscar parcerias, trazendo as experiências dos produtores, as experiências das empresas e também algum conhecimento científico para dentro desse livro. Eu espero. E esse livro, o problema é que ele vai custar muito caro. Simplesmente fazer o download, né? E dentro em breve a gente vai conseguir recurso, com o apoio de alguns parceiros que eu nem vou olhar para eles agora, né? Nós vamos precisar para fazer a impressão, para distribuir gratuitamente, que a gente sabe que para produzir nosso pecan com qualidade, em produtividade, com boa produtividade e rentabilidade, passa por ter informação qualificada, tá? Meu muito obrigado. E por último, Jaceguai, não posso deixar aqui de fazer o convite para o nosso evento que vai acontecer agora 15 e 16 de novembro, que é o 3º Simpósio Sul-Americano de Nosso Pecan, nessa ação que a gente está tentando buscar, que é a parceria com os argentinos e os uruguaios, que nós temos os mesmos problemas, são as mesmas coisas que nós estamos vivendo de problemas, eles também têm, e é um momento de compartilhar os problemas e as soluções. Muito obrigado, fica aqui o registro do convite também. Alguma pergunta? Nós estamos com um horário um pouco avançadinho aqui, mas alguma pergunta? Se não, eu gostaria de chamar aqui, né, o Marcelo, a Helena e o Cleiton. Desce vir aqui, junto com o seu Carlos. Tá? E para nesse momento aqui, né, pedir para o seu Tomás Arbelo, que é o presidente da nossa 24ª edição da FENARROZ Multifeira, para que, né, venha até aqui, né, para fazer a entrega, né, de um mimo aqui, né, para os nossos palestrantes. Eles pensavam que iam para casa descansar, não, é aqui, ó, é uma papo aí, vamos cavar buraco, pessoal. Sim, sim. Pessoal, nosso agradecimento a vocês que estiveram aqui conosco, nos prestigiaram e assistiram. Espero que tenham, né, recebido, levado alguma coisa importante, né, para as atividades de vocês. Tá? E que em breve a gente possa estar novamente reunidos para termos novas discussões, novas trocas de informações, né, e novas realizações. Muito obrigado a todos e encerrado o nosso evento. Obrigado.